Hoje a gente vai falar sobre o canalha que mora dentro de cada um de nós, e esse canalha a gente vai falar sobre as coisas ruins que ele faz, sobre as coisas boas que ele faz, porque afinal de contas ninguém, mesmo os canalhas, não são canalhas 100% do tempo. Mesmo os canalhas fazem coisas boas eventualmente, e esse canalha que mora dentro da gente, ele existe por alguma razão, e ele tem sim boas atitudes de vez em quando. Laís Paiva, minha querida amiga da terra que eu amo, Fortaleza, seja bem-vinda. Obrigado, Letícia, pelo feedback. Paty Giacomin, seja bem-vinda. Carol, Rafa. Então vamos lá. Quem que é esse canalha? E eu gosto sempre de começar explicando, quando eu falo do canalha, quando eu falo de outros assuntos também, sobre um pouquinho de antropologia de uma forma leiga, de uma forma mais tranquila, porque é importante a gente olhar para o nosso passado, de onde a gente vem, porque isso explica muita coisa do nosso comportamento recorrente, daquilo que a gente faz e que eventualmente nos prejudica e que eventualmente faz bem feito, porque quando a gente entende que existe uma razão pela qual a gente faz algumas coisas que não gostaria de fazer, fica mais fácil a gente combater. E a ideia, quando a gente fala de soft skills, quando a gente fala de inteligência emocional, desse tipo de ferramenta de desenvolvimento pessoal, é justamente a gente usar essas ferramentas para poder se tornar melhores no dia a dia. Melhor com a gente mesmo, melhor com as pessoas que nos cercam, com a nossa família, filhos, companheiros, tutores, professores, enfim, com todo mundo. E isso impacta, obviamente, no nosso faturamento financeiro também, como vocês têm visto os depoimentos das pessoas que fizeram o Evovet 1 e as pessoas que estão terminando o Evovet 2 já estão me dando muitos feedbacks legais de aumento de faturamento, de maior controle emocional, com vídeos dando a cara, mostrando a cara, e eu sou muito grato a essas pessoas porque isso é muito, muito importante para que mais gente seja tocada, sensibilizada para esse tipo de assunto e que a gente precisa muito disso. Pois bem, começando a questão antropológica, da onde a gente vem? Das savanas africanas, 70 mil anos atrás, quando a gente era 6 mil, pouca gente, a gente não era o mais rápido, a gente não era o mais forte, a gente não era o melhor predador de todos, então a gente teve que estabelecer algumas estratégias de convívio, de sociedade, isso é muito importante, mas não é dessa parte que eu vou falar hoje, e estratégias mentais também, para nos trazer até aqui. Então a gente aprimorou as emoções, aprimorou o processo intuitivo, aprimorou uma série de coisas que estão próximas ali ao canalha e que realmente são coisas boas pra gente, mas também a gente ainda traz resquícios das coisas ruins que serviam para alguma coisa naquele momento. Tem que lembrar do lugar que a gente vivia nas savanas africanas, que era um lugar hostil. Por quê? Porque a gente lidava com diversos outros predadores mais fortes, mais rápidos, mais violentos do que a gente. Então a gente tinha tudo para não conseguir prosperar, para não conseguir chegar até aqui. E aí o cérebro foi fazendo alguma coisa, foi estabelecendo algumas estratégias, e essas estratégias foram sendo passadas de geração a geração, de tal forma que a gente hoje tem uma programação genética que é responsável por muitas das coisas que a gente não gosta de fazer, dentro da gente mesmo e no outro. Então quando a gente entende de onde vêm esses comportamentos nocivos, fica mais fácil de a gente combater. Eu pelo menos considero mais lógico quando a gente tem um porquê, quando você entende a razão, por que eu faço assim se eu queria fazer assado. E vamos lá então, quando a gente fala dessas estratégias, como é que as coisas aconteceram? Vamos pensar em como o cérebro, o sistema nervoso central foi sendo desenvolvido ao longo desse processo. A gente sabe que a medula passa dentro do canal medular e a hora que ela entra no crânio, a primeira estrutura na qual ela se transforma, vamos dizer assim, é o tronco encefálico, com as 3 estruturas, medula, ponte e bulbo, que cuida das nossas vitalidades, ou seja, cuida da nossa respiração, cuida da nossa pressão arterial, frequência cardíaca, funções digestórias, e quer a gente queira ou não, a gente está sempre com o coração batendo, está sempre com a respiração funcionando. Enquanto a gente está vivo, o tronco encefálico nos garante essas funções vitais. Logo acima do tronco encefálico vem as estruturas do sistema límbico, que são responsáveis por armazenar e processar as nossas emoções. Isso animais inferiores já têm.
e funciona basicamente da mesma forma. Depois do sistema límbico é que a gente foi formando os anéis em forma de uma cebola ao contrário. É como se a gente pensa numa cebola e as camadas foram sendo armazenadas até que formou o nosso neocórtex, que é muito mais, como é que eu vou dizer, privilegiado do que de outros animais, que é o que nos dá justamente a função cognitiva, que é o que nos dá a análise. A gente tem o privilégio de conseguir linkar presente com passado, com futuro, e tem o privilégio de analisar, de ponderar, de refletir. Isso é bom e é justamente essa parte que nos dá a angústia, da gente ficar pensando o que vai ser de mim amanhã, vou ter saúde para cuidar dos meus filhos, vou ter dinheiro, não vou. Porque outros animais que não têm o córtex tão evoluído, eles não ficam ansiosos e angustiados por essa razão. O gato não fica pensando se amanhã o dono dele vai estar em casa ou não. O cachorro não fica pensando qual é o propósito de vida dele, por que ele existe, ele simplesmente existe. Mas ele tem o sistema límbico, então ele também responde para algumas coisas. E aí a gente tem que entender, e eu tenho falado isso recorrentemente, inclusive em alguns vídeos que eu tenho postado, né, no feed do meu Instagram, que é justamente a diferença das questões de decisão, das tomadas de decisão. As decisões que a gente toma via córtex, elas são mais lentas, mais ponderadas, é justamente esse processo reflexivo ao qual eu estou me referindo. Só que a gente gasta muita energia quando a gente para evocar sinapses e para decidir desta forma, de forma ponderada. E isso acaba ficando um pouco complicado para o cérebro, porque, de novo, quando a gente se reporta para aquele ambiente que a gente vivia nas savanas africanas como um ambiente hostil, além de ter os predadores que eram muito mais fortes do que a gente, então tinha tudo para a gente morrer antes da hora, comida era pouco, a gente vivia da caça, da pesca, de outras coisas, ou seja, atividades incertas. Então um dia o camarada vinha lá com uma caça que dava para ele, para os vizinhos, para a família e tinha fartura, no outro dia ele vinha todo arranhado, todo machucado, porque a presa foi mais esperta, deu um arranhão nele e saiu correndo, daí não tinha comida, então não tinha energia. Isso fez com que a nossa programação biológica nos trouxesse algumas coisas. Por exemplo, sempre que o cérebro pode, ele manda as decisões para regiões abaixo do córtex, que é a região justamente do sistema límbico, que eu acabei de mencionar, onde estão armazenadas e onde são processadas as nossas emoções. Porque as decisões evocadas ali, as sinapses evocadas ali, não gastam energia, elas são no impulso, acontecem de forma muito rápida. Então 95% das decisões que a gente toma no nosso dia são provenientes de regiões subcorticais, porque se você tivesse que ficar pensando, ou seja, evocando sinapses no córtex para todas as decisões que você toma no dia, ia ser um inferno o seu dia. Ia ficar pensando como é que você escova o dente, como é que você dá um passo para chegar até o banheiro, como é que você dá um passo para sair do banheiro, para se limpar, para se lavar, não dá. Então, à medida que a gente se propõe a aprender alguma técnica que você usa essa região do cérebro para aprender, você faz 1, 2, 3, 10 vezes, aquilo já entra no processo automático. E entrar no automático significa que, a partir de então, as sinapses são evocadas das regiões abaixo do córtex subcorticais e, portanto, não gasta mais energia. Pronto. Então, está estabelecido. O cérebro conseguiu fazer isso justamente para que a gente economize energia, já que a gente tem uma programação biológica de que não existe comida o tempo todo, pelo menos não existia nas savanas africanas. Era uma atividade incerta. Mas tem coisa boa que, além da gente economizar muita energia, é daí que provém as decisões mais rápidas, impulsivas que a gente toma. Então, por exemplo, quando você está atendendo, você que é veterinário como eu, está atendendo um gato bravo, está atendendo um cachorro bravo, aquela reação de você puxar a mão quando o gato vai dar o bote para te morder ou para te arranhar, é uma decisão proveniente do sistema límbico. Olha que perfeito, você não gastou energia, porque é uma decisão mais rápida, ela é impulsiva, instintiva, e você conseguiu se safar daquele ataque, daquele paciente. Isso, obviamente, nos dias atuais.
Claro, nas savanas africanas funcionava da mesma forma. Você está dirigindo numa estrada a 120 por hora, passa alguma coisa na sua frente, você não para pensar, nossa, o que é? Deixa eu ver se eu tiro o carro para a direita ou para a esquerda. Você simplesmente mete o pé no freio, puxa o volante e desvia do que quer que seja. Depois você vai deliberar, evocar sinapses de regiões mais corticais para você entender o que passou na sua frente, para você ver se deu certo a sua estratégia ou não. Então, quando eu brinquei que o canalha não é canalha 100% do tempo, é justamente isso, porque o canalha é justamente essa região do sistema límbico que evoca, de onde evocam sinapses próximas do nosso sistema emocional. Então ele faz coisas boas que nos tiram de enrascada de forma muito rápida, sem gastar energia, sem você pensar, sem demorar muito, e aí você sai do automático e você consegue se livrar daquela situação. Mas para pensar um pouquinho, a questão é que essa programação genética da gente conviver com predadores muito mais fortes, que a gente tinha que tomar decisões rápidas e que o cérebro fazia de tudo para economizar energia, justamente porque a gente vivia de atividades incertas, que nem sempre a gente conseguia comer, também nos prepara para procrastinação, que é a primeira atitude do nosso canalha. É ele que faz a gente procrastinar. Levanta a mão aqui, quem tem o péssimo hábito, além de mim, tô com a mão levantada, de deixar para amanhã o que eu devia fazer hoje, que é o que a gente chama de procrastinação. Levanta sua mãozinha aí, quero ver pessoas honestas aqui comigo na sala conversando. Muito obrigado, Lu Bonacim. Gica Barreto, tira essa mãozinha do olho, quero com a mãozinha levantada. Obrigado, Elke. Todo mundo faz isso, porque isso é da nossa programação genética. Vem de lá de trás. Por que isso acontece? Obrigado, gente. Eu gosto de trabalhar com gente honesta e sincera, isso mesmo. Por que isso acontece? Porque justamente o fato da gente conviver num ambiente hostil com predadores muito mais fortes e mais rápidos do que a gente fez com que a gente ficasse atento e tivesse sempre um senso de urgência. Então o nosso cérebro é muito preparado e muito bem preparado para aquilo que é urgente, para aquilo que você tem que tomar uma decisão rápida, na hora. Porque você estava diante de um urso, diante de um tigre, diante de uma cobra, você tinha que tomar uma decisão rápida, não dá para ficar pensando muito tempo, não dá para ficar demorando. Então o cérebro fica ligado em problemas urgentes para te tirar, porque isso que te deu a condição de, nos deu a condição de continuidade de espécie. A gente não tinha nada para dar certo e a gente está aqui através de milhares de anos só reproduzindo, povoando toda a Terra por conta disso. Se não fosse isso, a gente não tinha conseguido. Então a gente fica muito preparado para responder o que é urgente. O que não é urgente, o cérebro, aquele canalha que mora dentro de você, ele fala assim para você: Caleso, deixa isso para depois. Deita agora em frente à televisão, você já trabalhou hoje, você já fez live, você já estudou, você está cansado, você merece. E por que esse canalha faz isso? Para economizar energia. Se não é urgente, você não precisa fazer, você pode deixar para depois. Daí, no nosso dia a dia, quando que a gente tem o hábito de tomar essas decisões, de procrastinar, de deixar para depois? Quando o trabalho tem um deadline muito longo, quando a pessoa fala assim, olha, me manda o tema da palestra, mas você pode mandar até o final de agosto. Então depois eu vejo isso. Você pode me mandar aquele relatório lá para setembro. Ninguém senta agora para fazer o relatório. Você deixa para depois, e nessa de se deixar para depois, você vai deixando sempre para depois, porque esse canalha que mora ali no sistema límbico, ele está sempre falando para você que você merece. É a história da dieta. Puxa vida, hoje é domingo, vai fazer dieta hoje? E quando você está se esforçando ali, o canalha do vizinho, que mora no vizinho, usa a boca do vizinho para falar para você, não, hoje é domingo, vamos comer, vamos tomar uma cervejinha, vamos encher a cara de churrasco, de picanha, que não tem importância, na segunda-feira a gente começa a dieta. Então a gente esse hábito a gente vai sempre deixando para depois. Só que procrastinação é um assunto muito, muito extenso, que inclusive, se vocês quiserem, eu me proponho a fazer uma live exclusivamente sobre procrastinação. Se você quiser, levanta a mãozinha aqui, conversa comigo e fala, eu quero, que daí a gente fala
tudo de procrastinação, inclusive com as dicas de como a gente se tornar mais produtivo, menos procrastinador. E eu digo menos procrastinador por quê? Porque não tem jeito de a gente deixar de ser procrastinador, porque isso é uma programação neurobiológica da nossa espécie humana. Sempre a gente vai deixar alguma coisa para fazer depois. Obrigado pelo monte de eu quero, fico muito satisfeito. Acho que na segunda-feira que vem, então, eu faço essa live, a gente conversa exclusivamente sobre procrastinação, que é um assunto muito legal para entender mais a fundo do porquê que acontece. Por exemplo, tem razões psicológicas, emocionais para a gente procrastinar. Tem razões fisiológicas para a gente procrastinar. Então, muita gente que procrastina acaba depois entrando num sentimento de culpa, numa meia-culpa. Nossa, eu sou preguiçoso mesmo, é por isso que eu não vou para frente, por isso que as coisas não andam na minha vida, eu não consigo. Calma, calma, porque não é só você que é assim. Eu que estudo isso também procrastino, também deixo as coisas para depois. A gente precisa estar muito atento, muito consciente do que esse canalha interior nos fala, desses conselhos malditos que ele nos dá. Então, razões psicológicas, a gente tem as razões emocionais. Continuando só um pouquinho para dar uma palhinha específica sobre procrastinação. Quais são as razões emocionais? A dificuldade de lidar com emoções negativas. Vou repetir, por que as pessoas que têm dificuldade de lidar com emoções negativas tendem a procrastinar mais do que as outras? Olha que interessante isso, ver se não acontece isso com você. Porque toda emoção negativa gera um senso de urgência em você. Vou repetir, toda emoção negativa que eu digo é aquela emoção que é ruim, que é desgostosa, que ninguém gosta de sentir. Raiva, culpa, medo, tristeza, angústia, ansiedade, principalmente ansiedade. Porque toda emoção tem uma finalidade de existir. Mas essas emoções que a gente não gosta de sentir, a gente as chama de emoção negativa. E ela gera um senso de urgência na gente. Vou explicar por quê. Porque tem uma coisa no cérebro chamada viés da negatividade. O que é isso? Também vem dessa nossa programação neurobiológica. Se você parar para pensar, a gente convivia com, de novo, predadores muito mais fortes, muito mais rápidos do que a gente. Então, a gente não tinha condição de encarar todos eles. E aí, quem sobreviveu? Quem foi o homem das cavernas que sobreviveu? Aquele que ficava procurando o problema para ver de onde é que podia aparecer um predador para comer ele? Ou aquele cara tranquilo e calmo que sentava e ficava contemplando o pôr do sol, contemplando a natureza, olha que beleza de lugar, puxa, olha as estrelas, olha o mar. Esse cara era presa fácil, ele morria. Então essa condição genética não nos foi transmitida. Qual condição que foi transmitida? Do cara que ficava procurando problema. E isso hoje a neurociência chama de viés da negatividade. Tudo que é negativo na sua vida tem um impacto muito maior. Toda emoção negativa tem um impacto muito maior. Justamente por conta disso. Porque, teoricamente, as emoções negativas acontecem, você as sente, para que você perceba algum problema na sua vida. E aí, percebendo esse problema na sua vida, você precisa mudar isso. Pronto, criou esse senso de urgência. Então, aquele relatório que você tinha que entregar hoje, deixa para amanhã. Aquele laudo que você tinha que fazer, deixa para depois da manhã. Aquele feedback para o cliente, o cliente é muito chato, ele que espere um pouquinho mais. Então, as pessoas que têm dificuldade de lidar com emoções negativas, pelo fato das emoções negativas criarem um senso de urgência, o resto é resto. Aí o cérebro prioriza a urgência. E o resto ele entende que você pode fazer depois. Por exemplo, mandar os seus documentos de imposto de renda para o contador. Pode mandar no último dia, não tem importância. Então você tem lá de janeiro até abril. Ou alguém abençoado aqui na sala entrega os documentos para o contador para fazer imposto de renda já no mês de fevereiro. Não, já está tudo certo, eu já deixo ele resolver lá. Não, ninguém faz isso. Por quê? Porque vai acontecendo um monte de coisa, porque a gente tem dificuldade de lidar. E aí as pessoas que têm mais dificuldade de lidar com emoções negativas, elas geram esse senso de urgência por conta do viés da negatividade. Esse viés da negatividade ele é tão importante
que acontece inclusive com quem estuda esta porcaria. Eu, por exemplo, vou contar uma situação que me aconteceu recentemente. Eu estava divulgando o Evovet, eu faço isso com muito prazer, porque eu gosto desse assunto, eu quero contagiar o maior número possível de pessoas para que elas atentem para essas habilidades chamadas soft skills. E aí, mandando e-mail, divulgando e etc., eu recebo muitos feedbacks. Puta, que legal, eu tenho assistido a sua live, tenho acompanhado o seu trabalho, eu vou fazer sim, etc, etc. Veio um e-mail de um colega veterinário de Curitiba, mas me descascando, o camarada me descascou no e-mail, que você deve ser daqueles veterinários que não tiveram sucesso na vida para ficar mandando esse tipo de e-mail pra gente. E aí você está tentando ter sucesso nessas áreas afins e você não vai conseguir nada com isso, e eu não quero saber dessas porcaria, que não sei o que, que não sei o que. De todos os e-mails que eu recebi de feedback positivo e um que eu recebi de um cara que não gostou, que o cara ficou ofendido comigo, eu pergunto para você, qual ficou martelando na minha cabeça durante um dia inteiro? Foram os milhares que eu recebi elogiando, agradecendo, dizendo que estão assistindo a live, que estão compartilhando, que estão gostando, ou desse cara que me xingou? Obviamente que foi desse camarada que me xingou. Eu fui procurar o cara, saber quem era, liguei para umas pessoas que conheciam e etc, para saber, nossa, por que o cara foi tão agressivo assim comigo por causa de um e-mail, de tanto que aquilo fica na cabeça da gente, até que eu trouxe a consciência e percebi por que eu tô tão incomodado com um e-mail do cara que tá me xingando. Aí eu falei, por causa desse canalha que mora dentro de mim, que tá me alertando sobre o viés da negatividade. Então não acontece só com você. Ontem eu tava conversando com uma pessoa muito querida a respeito, ela tá começando a dar palestra e etc. E ela veio perguntar a minha opinião, perguntar como é que foi o meu início de carreira, quando eu comecei a dar aula, depois quando eu mudei de área, de dar aula de cardio para dar esses cursos de inteligência emocional, se eu senti medo, se eu não senti, como é que eu reajo quando alguém diz que não gostou da minha palestra. Eu estava explicando todo esse, em pormenores, toda essa lógica antropológica, neurobiológica para ela e mencionei, eu falei, às vezes acontece de uma pessoa dizer que não gostou de uma palestra ou de um curso que eu dei, etc. E é esse que vai ficar martelando. Mas quanto antes você trouxer isso à consciência e entender por que é isso que fica martelando. Porque é o viés da negatividade, porque é essa programação genética que a nossa cabeça tem para olhar o problema. Então todas as emoções negativas elas são mais intensas. Eu brinco da seguinte forma. Você perdeu uma nota de R$100 ou você achar uma nota de R$100, as duas coisas geram emoção. Quando você perde, você fica triste, com raiva, fica puto. Quando você acha, você fica feliz. Mas qual emoção é mais intensa? A dor de perder é muito maior do que a alegria de encontrar. O que é isso? Viés da negatividade. Isso vem dessa programação genética, de que o camarada que sobreviveu nas savanas africanas foi aquele que ficava procurando problema. E foi ele que nos trouxe a carga genética até hoje, para a gente poder lidar com isso. Acontece que naquele mundo as ameaças eram reais, era um predador que podia aparecer diante dele e que ele podia morrer. Hoje as ameaças são virtuais. Qual que é o sentido de eu ficar tão incomodado com um e-mail de um cara que ficou bravo quando eu estava divulgando o Evovet e não ficar feliz com outros 59 que estavam elogiando e que têm acompanhado o meu trabalho? Não faz sentido, lógico, isso. Para você entender tudo isso, você tem que conhecer o processo, conhecer a tal do viés da negatividade e saber que ela acontece e saber que mesmo que você conheça o processo, você precisa estar atento para bloquear isso o quanto antes. Como é que você bloqueia? Conversando com este canalha que mora dentro de você. A minha sugestão, inclusive, o meu canalha que mora aqui no meu sistema límbico tem nome. Eu dei nome para ele. Zuleiquinho, às vezes eu chamo ele de Quinho. Por que Zuleico? Porque meu nome é Caleiso, é Zuleika ao contrário. Então esse canalha, ele tenta me fazer levar uma vida ao contrário do que eu sou. É para não chamar ele de Zuleika, que era o nome da minha mãe, muito amada, que, né, por meu pai, que me amava muito, às vezes você já conhece essa história, amava muito a minha mãe, resolveu lavrar em cartório o nome, né, o amor que eu senti por ela, me chamando de Caleiso, e aí eu tenho que ficar me explicando para todo mundo. Enfim,
Aí o canalha, eu chamo ele de Quinho. Quinho, cala a boca, eu já entendi o que você está tentando fazer comigo. Por que eu faço isso? Porque esse processo lúdico de você fazer e parecer que você é louco, e eu falo alto. Por que falar alto? Porque emoção você evoca da região subcortical. Você evoca do sistema límbico. A fala você evoca no hemisfério esquerdo, no córtex. Portanto, você evoca a razão para você conseguir falar. Então, quando a minha emoção está muito alta e eu falo comigo mesmo, eu trago a razão aqui para cima. Aí pelo menos elas podem brigar de igual para igual. E o fato de dar nome para o canalha que mora dentro de você é porque ele sempre vai viver com você. Você nunca vai conseguir que ele deixe de viver com você, porque senão você não ia conseguir sobreviver. Lembra? É esse canalha, esse zuleiquinho dentro de mim que me faz puxar a mão quando eu tento ser agredido por um paciente, que eu desvio o carro quando alguém passa na minha frente. Essas decisões rápidas que eu tomo. É o mesmo canalha. Então hoje uma colega estava brincando quando ela viu o folder que eu ia falar do canalha que mora dentro da gente, ela falou assim para mim: posso matar esse canalha? Eu, pode, só que você vai morrer junto, né? É o joio do trigo, não dá para você separar. Você vai, se te arrancar um, o outro morre também, não tem condição. Então eu falo com esse canalha por quê? Porque gera um processo lúdico, eu evoco sinapse no hemisfério esquerdo, isso me ajuda a aumentar o meu nível racional e aí me dá tempo para eu tomar decisões. Então, por exemplo, no processo de procrastinação, quando eu vou deitar lá no sofá para assistir televisão e ficar na boa, que eu falo, nossa, eu tenho que fazer aquele laudo, que eu escuto o canalha falando, deixa para depois. Eu falo, opa, Quinho, vai tomar no cu, eu falo para ele assim, bem baixinho, vai tomar no cu, Quinho, eu vou fazer agora. E aí sempre que a gente age mais rapidamente, você tem mais condição de bloquear essa procrastinação. Mas conforme eu prometi para vocês, a procrastinação a gente vai falar num outro momento de uma forma muito mais detalhada, inclusive com dicas muito mais práticas. Mas essa você já pode começar a usar. Dê um nome para o seu canalha interior. Converse com ele, personifique esse canalha, porque todo inimigo tem que ter um nome. Você tem que saber o tamanho do inimigo. Se você vai brigar com alguém na rua, você precisa saber se ele vem em bando, se ele vem sozinho, se vem com arma de fogo, com arma branca, se é malhado, marombado, se luta arte marcial, MMC ou se é magrinho. Então você tem que personificar o inimigo. Fica muito mais fácil de você conseguir lidar com ele. E aí, estratégias que também ajudem você a aumentar as sinapses no córtex pré-frontal esquerdo. Porque eu disse para vocês que é a procrastinação, né? Só para terminar a questão da procrastinação, as pessoas que têm dificuldade de lidar com emoções negativas, elas tendem mais a procrastinar, porque a emoção negativa gera um senso de urgência e o resto fica para depois. Então todos os compromissos que você tem agora, você já passou pela situação de você ter alguma coisa importante para fazer e de repente você recebe uma notícia que te deixa em pânico. Meu Deus do céu! E daí aí você deixa para depois. Não, depois eu falo com esse cliente, depois eu ligo para o gerente do banco, depois eu resolvo isso. Porque agora eu não consigo me concentrar. Por quê? Porque essa emoção negativa criou a urgência no teu cérebro, o teu cérebro está treinadinho para resolver o que é urgente. O que não é urgente, ele fala, vamos deixar para depois, para a gente economizar energia. Então tem muita coisa legal que a gente vai falar de procrastinação. Tem, por exemplo, procrastinação tem a ver com retardar a sua gratificação. Tem um teste, eu já falei desse teste algumas vezes, mas prometo para vocês que na segunda-feira que vem, se a gente falar de procrastinação, se vocês, eu vi que muita gente diz eu quero, mas enfim, a questão da procrastinação é você conseguir retardar o seu ganho, a sua satisfação. E aí tem um livro chamado Teste do Marshmallow, eu já contei desse teste para vocês, tem na internet, é muito legal. Ele fala justamente disso, foi um teste criado por um psicólogo chamado Walter Mischel na década de 1960. E ele conseguiu entender que algumas crianças já têm esse processo muito mais avançado, ou seja, são sinapses mais evoluídas que as crianças conseguem bloquear o sistema de gratificação instantânea em nome de um ganho maior no futuro. Ou seja, é você fazer agora, porque isso vai te gerar mais resultado. É você fazer o abdominal para conseguir ter a barriga de tanquinho no futuro. Então,
Você espera um pouquinho mais pela gratificação, só que quando a gratificação vem, ela é muito maior, ela é muito mais intensa, ou seja, vale a pena. Se você não faz, chega daqui um ano, você vai dizer, puta, eu devia ter começado o ano passado, devia ter começado a malhar, devia ter começado a trabalhar mais, devia ter feito aquele curso, devia ter feito o Evovet, que o Caleso encheu o saco e eu não fiz, porque ia me dar ponderação, ia me ajudar a entender a inteligência emocional e tudo isso. Enfim, então dando nome para o seu canal interior fica muito mais fácil. Aí, quando você chama o seu canal interior, você desafia de novo, fala com ele, xinga, manda ele a merda, fala que você não vai fazer, porque isso ajuda você a estabelecer outras ações e outras estratégias para conseguir fazer o que precisa ser feito. O que mais esse canalha faz? Então eu já falei para vocês da procrastinação, eu já expliquei o que ele faz de bom, a procrastinação que é ruim. A segunda coisa que o canalha faz, que é ruim, é tentar te convencer de que você não é capaz de alguma coisa. Alguém tem ou já teve essa sensação? Por exemplo, vou falar em público, vou dar uma palestra, meu Deus do céu, começa a arrancar os cabelos, eu não vou conseguir, isso não é pra mim, eu passo mal quando eu tô diante de alguém, eu não consigo expor minhas ideias, eu gaguejo, eu não consigo, e etc, etc, etc. Da onde vem isso? Por que que esse canalha, o Quinho, no meu caso, o Zulequinho, ele fica, você não tem capacidade, isso não é para você não vai conseguir aprender isso é muito difícil, e etc. Isso vem das nossas crenças, aquilo que a gente acaba armazenando no sistema límbico e que a gente passa a acreditar que é a pura verdade da vida, uma verdade absoluta da vida. De onde vêm essas crenças? Vem do nada? Não. Por que algumas pessoas acreditam que elas são capazes? Por que elas simplesmente se desafiam, vão lá e fazem, com medo mesmo? Igual a gente estava conversando com essa mesma pessoa que eu estava falando ontem sobre a palestra. Ah, é a história de vai com medo mesmo? Não, não é vai com medo mesmo. Não existe de, eu tô com medo, eu vou com medo mesmo. Eu crio estratégia para vencer esse medo, para me entender. Eu me desafio. Então, no meu caso, me ajuda muito a entender. Vamos lá, de onde vêm as crenças? As crenças vêm de 3 processos. Das suas emoções, que geram os seus comportamentos, que geram os resultados que você obtém. Então, as nossas emoções estão armazenadas nas amígdalas corticais desde que a gente estava sendo gerado no útero materno. Tudo que a mãe da gente sentiu durante a gestação, a gente também sentiu e armazenou isso. Obviamente que não num plano consciente, você não se lembra, você não sabe. Por isso que grávidas que têm traumas, elas acabam, os filhos ficam traumatizados e nem sabem por quê. Porque as amígdalas corticais são formadas precocemente justamente para poder armazenar essas emoções. E por quê? Porque as decisões que a gente toma no decorrer da vida, 95% delas são geradas nas nossas amígdalas, a partir das nossas emoções. Então você está diante de uma situação, aí nessa situação, o teu cérebro primeiro vai processar, vai lá nas amígdalas, arranca, da outra vez que aconteceu isso, a gente teve uma emoção boa, então vamos lá, vai dar certo. Da outra vez que a gente sentiu uma coisa, estava diante de uma situação parecida, a gente teve uma emoção ruim, melhor ficar na nossa. E aí isso vai gerando comportamento. O seu comportamento gera um resultado. Você age de determinadas formas, sempre do mesmo jeito, porque gera hábito, justamente para você não gastar energia, você vai fazer sempre as coisas da mesma forma, isso vai gerar um resultado. Quando o resultado é positivo, isso gera uma emoção positiva. Então é um processo que se retroalimenta. Tudo começa com a emoção que você sente, essa emoção vai determinar um comportamento, esse comportamento determina um resultado, esse resultado, se ele é positivo, gera uma emoção positiva e essa emoção positiva vai ficar armazenado no sistema límbico como uma crença fortalecedora. Uma vez deu certo, 2 vezes deu certo, 3 vezes deu certo. Opa, então esse negócio é pra gente. A gente consegue fazer isso com o pé nas costas. E aí isso gera uma emoção boa. O cérebro sempre vai tentar fazer você ter essa emoção boa.
O contrário também é verdadeiro e muito triste. Você tem uma emoção, essa emoção gera um comportamento, esse comportamento leva a um resultado, vamos supor, de uma coisa ruim. Esse resultado ruim retroalimenta a sua emoção, você passa a sentir outra coisa, só que daí você sente medo. Aí você sente vergonha porque o resultado não foi bom, daí você se sente humilhado porque alguém tirou sarro de você, daí você sente culpa e etc, emoções ruins, e aí isso gera crença limitante. Aí você passa a achar que todas as vezes que você estiver diante de uma situação parecida vai dar merda. Então, toda vez que você estiver diante de uma situação parecida, o canalha que mora dentro de você vai te alertar. Caleison, não faz isso. Não vamos passar essa vergonha, não. Não vamos passar essa humilhação mais, não. Você não tem consciência disso. Muitas vezes você não se lembra. Por exemplo, você estava apresentando um trabalho na escola quando você era criança, aconteceu alguma coisa, ou a sua mãe estava apresentando um trabalho na faculdade quando estava grávida de você. Deu ruim, ela foi humilhada, tiraram o sarro, tirou uma nota baixa, etc. Você armazenou aquilo e você nem sabe que você armazenou aquilo. Só que aquilo está lá dentro de você em forma de crença. Todas as vezes que você tem que falar em público, o teu sistema límbico alerta e fala, não faça isso. Nós vamos passar vergonha, nós vamos ser humilhados. E daí ele te joga para o quentinho. Ele deixa você para... Não, fica aqui, ó, não faz isso não. Não, a gente nem queria isso tanto. Deixa isso pra lá, isso é coisa pros outros. Eu nem queria ganhar muito dinheiro mesmo. Dinheiro pra quê? Dinheiro é besteira. Ah, eu nem queria esse sucesso todo. Ah, eu não vou fazer porque o outro não merece. Daí você começa a arrumar argumentos racionais para validar aquela crença. Crença é um negócio muito poderoso no nosso comportamento. Então, todas as vezes que o sistema límbico disser para você, você não tem capacidade de aprender isso, você não tem capacidade de falar em público, você não tem capacidade de ganhar dinheiro, quer ver uma crença que a gente escuta muito? Veterinária não dá dinheiro. Isso é uma crença, isso não é verdade. Ah, então é fácil ganhar dinheiro com a veterinária? Não, não estou dizendo isso não, não sou hipócrita. Ah, então todo veterinário fica rico? Não, não sou hipócrita. Mas que veterinária não dá dinheiro é uma crença. Tem veterinário que ganha, tem profissional que ganha muito bem, que ficou rico com a profissão. Aí é questão de que como é que você faz, arrumar um jeito diferente, acreditar no processo e etc. E todas as vezes que você faz alguma coisa com essa crença limitante dentro de você, você não se empenha como deveria. Vou falar baixinho isso para ninguém escutar. Todas as vezes que você faz alguma coisa que você não acredita muito que vai dar certo, você não se empenha como deveria, porque o teu sistema límbico, canalinha que está ali, ele fica toda hora falando para você, não vai dar certo mesmo, não gasta energia fazendo tudo perfeito, porque vai dar ruim no final mesmo, não faça. O teu resultado volta a ser ruim, retroalimenta, você tem uma emoção ruim, o teu comportamento fica cada vez pior e daí você culpa a crise, o governo, a profissão, o vizinho, o colega com falta de ética que está cobrando muito barato do lado e etc, porque nunca é a gente. Então o processo de autorresponsabilidade é muito, muito importante. E aqui, como é que você lida com isso? Desafiando esse canalha de novo. Quando você escutar assim, isso não é para mim, eu falo, quem falou? Quem falou? Opa, quem falou que não é para mim? Isso deu certo muitas vezes na minha vida. Vou dar outro testemunho para você aqui. Antes de eu começar a estudar cardiologia, eu estava na graduação ainda, não tinha curso de aprimoramento, não tinha pós-graduação lato sensu, não tinha nada disso. Eu tive que começar no peito, de forma autodidata, estudando, pegando livro de medicina humana, alguns poucos de veterinários que ainda tinham lá, e eu não estava conseguindo, e você vai... E aí eu escutava o meu canalha dentro de mim falar assim, eletro é muito difícil, hein? Hein, Caleison, eletro é difícil pra cacete. Eu falava, opa, então é pra mim. Então eu vou sentar minha bunda e vou conseguir fazer. Ah, quer dizer que foi fácil? Não, vou dizer uma coisa pra vocês. O meu Guyton, que tá ali na outra sala, o tratado, aquele desse tamanho assim, a seção de cardio dele, as folhas são onduladas. Sabe por que as folhas do sistema cardiovascular no meu Guyton são onduladas? Quando que uma folha fica ondulada? Responde alguém aqui para mim. Quando molha.
Sabe por que molhava as folhas do sistema cardiovascular do meu Guyton? Porque eu chorava em cima várias vezes, eu chorava em cima deles, eu chorava, literalmente, escorrer lágrima. Eu xinguei a mãe do Guyton várias vezes, porque eu dizia, não é possível esse careca ter conseguido destrinchar tanta coisa e escrever tanta coisa que eu não consigo entender. Então aqui, ó, como é que você desafia o seu sistema límbico, o seu canário interior, quando ele falar que você não tem capacidade de fazer? Diz pra ele, quem falou que eu não tenho capacidade de fazer? Ah, é? Então agora você vai ver. Eu chorava em cima do Guyton, porque às vezes realmente eu acreditava que eu não ia conseguir entender fisiologia cardiovascular, eletrofisiologia mais especificamente. Até que um dia, eu acredito muito nisso, você se esforça tanto, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Juro, aconteceu isso. Parece que sentou um anjinho do meu lado assim e fez assim no meu ouvido. Aí eu comecei a ler o negócio e falei, meu Deus, eu entendi, cara, eu entendi o que está escrito aqui. Eu pulava de alegria daí, porque de tanto que eu me esforcei, lia uma, lia duas, lia três. Então se alguém me fala, você não tem capacidade para fazer isso, eu respondo para a pessoa, quem falou? Mas é muito pior quando o canalha dentro de você fala, você não vai conseguir isso não é para mim. Não aceite isso, porque isso é programação neurobiológica. É o teu sistema límbico querendo deixar você no quentinho. É mais cômodo, é mais prático você achar que você não consegue, que aquilo não é para você. Porque daí você não gasta energia, tá entendendo onde eu tô querendo chegar no início da live agora? Lembra do ambiente que a gente vivia? Não tinha comida necessária. A gente tinha que sair matando presa e às vezes a gente não conseguia. E aí o cérebro falou, então se é assim eu preciso economizar energia. Para economizar energia, deixa as coisas, não precisa fazer tanta coisa. E aí você não se desenvolve. Você não se desenvolve quando você simplesmente acredita que no que o canalha está falando, que você não tem capacidade para fazer, você fica no quentinho, no gostosinho, naquela regiãozinha ali, isso não é para mim mesmo, eu nunca vou conseguir isso. Opa! Como assim você nunca vai conseguir isso? Eu tenho neurônio de sobra, minha cabeça é desse tamanho, olha aqui, ó. Vou no banheiro 2, 3 vezes por dia, não é possível, alguma coisa tem que assimilar aqui. E aí você insiste, mas dá trabalho. É a mesma coisa com o desenvolvimento pessoal, por isso que eu fico bravo com esses eventos que prometem que o cara vai ficar lá imerso 2, 3 dias e vai sair tendo uma vida extraordinária, você vai conseguir fazer tudo que você não... Mentira! Isso aqui, ó, é esforço, você tem que querer, você tem que acreditar, é um pouquinho por dia, todo dia, não dá para você deixar para depois, é desafiar você mesmo, tanto do ponto de vista técnico quanto do ponto de vista humano, não tem outro caminho. E aí eu vejo, assim, é muito legal dar treinamento de inteligência emocional, ensinar ferramentas práticas de inteligência emocional, porque as pessoas começam a usar e elas começam a ficar maravilhadas, só que não são ferramentas miraculosas, onde você vai... Não é milagre, ninguém não vai sentar um anjo em cima de você e falar, não, agora, a partir de agora você é um cara legal, que não procrastina, não tem preguiça, você tem toda a competência do mundo. Não vai. Você tem que se esforçar e depende de você querer. Agora, quando você coloca esforço, quando você coloca o coração no que você está fazendo, Deus vem e faz o resto. Tem uma frase que é muito legal, você só tem direito de clamar pelo impossível quando você já esgotou todo o possível. Vou repetir essa frase. Você só tem direito de clamar pelo impossível quando você já esgotou todo o possível. Ou seja, só vai sentar o anjinho aqui do teu lado e soprar e dizer, não, agora você virou um monge budista, você consegue controlar suas emoções, agora você não procrastina tanto, agora você entendeu o que você tinha que fazer, etc. Quando você já tentou, quando você deu o seu melhor, do contrário, não funciona dessa forma. E isso vale para tudo na vida. É um esforço danado, tem que sangrar, você tem que se esforçar muito, tem que se esmerar muito. Vou repetir a frase, você só tem direito de clamar pelo impossível quando você já esgotou todo o possível. Você tem córtex cerebral, você tem córtex pré-frontal esquerdo, você tem condição de parar, analisar. Você é o único ser vivente na face da Terra que linka passado, presente e futuro. E que tem condição de criar estratégia para ser uma pessoa melhor.
para controlar mais suas emoções, para se esforçar mais tecnicamente, para aprender técnicas novas, para reconhecer o teu erro, que aliás é libertador quando a gente reconhece o nosso próprio erro. A gente tem uma estratégia errada de tentar enfiar o erro para debaixo do tapete, e aí fica pesado, porque daí você tem que ficar escondendo quando as pessoas falam, ah, você é isso, você é aquilo. Não, não sou, tá ali debaixo do tapete. Uma hora se alguém levanta o tapete, tudo aparece. Agora se você fala, eu sou mesmo, puta, eu tenho essa dificuldade mesmo, fica mais leve, acabou o assunto, acabou a briga, acabou o argumento. Então, tem uma terceira coisa que o canalha faz, que é a autossabotagem. Autossabotagem tem uma série de causas. Não vou entrar em todas elas, vou entrar na que eu vejo que é mais recorrente. As pessoas que não lidam bem com a culpa, que é uma emoção muito importante. A culpa, ela é indigesta, não é gostosa de sentir, é diferente de arrependimento. Arrependimento é quando você se arrepende de ter feito alguma coisa que prejudicou você mesmo. Culpa é quando você se arrepende de ter feito alguma coisa que prejudicou uma outra pessoa, por isso ela é indigesta. É você ficar pensando, puxa vida, eu não devia ter falado aquilo, não devia ter feito aquilo, enfim. Então ela é uma emoção muito importante porque ajuda você a ponderar para não fazer de novo coisas que possam ofender os seus semelhantes, seja ele teu companheiro, teu filho, teu patrão, ou teu cliente, ou qualquer, o mendigo da rua, qualquer outra pessoa, qualquer outro ser vivente. Só que algumas pessoas, por criação ou por uma série de outras coisas, têm dificuldade de lidar com a culpa e internalizam uma culpa muito grande. Então a culpa, ela tem importância sim, porque ajuda você a ponderar para não continuar machucando outras pessoas. Mas aí passou, né, meu bem? Não tem como voltar ao passado. Então você já fez, o máximo que você pode fazer, me desculpa, me perdoe, a partir de agora eu vou tentar fazer diferente. Só que algumas pessoas, por criação, por religião, que muitas vezes tem uma interpretação equivocada da Bíblia e etc., acabam internalizando essa culpa, e a internalização dessa culpa vai pro teu inconsciente, e esse canalha fica toda hora te lembrando que você não é merecedor daquelas circunstâncias, daquele prêmio, daquele bônus, daquele aumento, daquela promoção, ou de ser uma pessoa feliz. Muitas pessoas têm essa dificuldade de acreditar que elas merecem a felicidade, que elas merecem prosperidade e tudo mais. E aí internalizar a culpa é uma questão lógica. Aquele que é culpado merece ser punido. Então aí entra um processo de autossabotagem. Se você fica se culpando demais por ações que você fez, que não tem mais como voltar atrás, você acaba alimentando comportamentos de autossabotagem. Ou seja, inconscientemente, você acaba fazendo coisas contrárias àquilo que você está buscando, que vão contrárias ao objetivo que você está buscando. Ganhar dinheiro, ser feliz no relacionamento, ter filho, e aí o céu é o limite, porque daí precisa de um psicólogo ou de um psiquiatra para nos dar todas as consequências das pessoas que acabam internalizando a culpa. Então foram esses 3 aspectos desse canalha interior que a gente mencionou hoje, só resumindo rapidamente. Tudo é por uma questão antropológica, de onde a gente vem, da nossa programação neurobiológica, de termos vivido num ambiente hostil, onde a gente era uma espécie menos numerosa, lidava com predadores mais violentos, mais fortes e mais ágeis do que a gente não tinha comida todo o tempo, o cérebro desenvolveu programações, e isso foi passado de geração por geração, que primeiro a gente acaba priorizando o senso de urgência. Isso faz com que a gente procrastine, é uma das razões. Obviamente você não vai viver em cima disso, né? Também sabendo disso, você tem que agir para procrastinar menos, porque daí, eu procrastino por causa dos meus antepassados ancestrais. Não vale, né? Não dá para fazer isso. Mas essa questão da procrastinação tem muito a ver com isso. A gente vai falar disso então num outro momento. A segunda questão que eu trouxe, que é justamente o canalha tentar nos convencer de que a gente não é capaz. Isso é fruto de crença limitante, que é fruto da gente não lidar bem com as nossas emoções em função de coisas que nos aconteceram previamente.
e a autossabotagem. A dica geral para lidar com tudo isso é desafiar o seu canalha, dê um nome para ele. Cada vez que você escutar alguma coisa, você não é capaz, você não tem capacidade, isso não é pra gente, vamos deixar para amanhã, ou então a gente não merece isso, não merece aquilo, desafie. Opa! Dá um nome para ele, se possível fale verbalmente, porque isso faz você ativar sinapses em regiões corticais, que aumenta o seu senso de razão. É isso, meu povo. Eu agradeço vocês que ficaram comigo até aqui. Hoje teve um pico de audiência muito legal. Sou muito grato a você que assistiu. Todo mundo comentou um monte de coisa aqui. Eu não consegui ler porque, como diz a Milha, eu desembesto a falar mesmo. Eu gosto de falar desse assunto, eu gosto de compartilhar conhecimento. Acabo que se eu parar para ler, eu perco meu senso de raciocínio e eu não quero perder de você receber essas informações que têm mudado a minha vida e mudado a vida de outras pessoas que estão dispostas. Eu quero que você receba. Eu vi que a Raquel chama a canalhazinha dela de Raquelita. Muito bem, Raquel. Converse com ela. Xingue a Raquelita. Fala isso. A Gica disse que aprendeu isso no coaching, que a gente se sabota, infelizmente a gente se sabota mesmo, também faz parte da nossa programação neurobiológica, mas quando a gente começa a entender isso, a gente muda e muda bastante. Então o processo todo é a gente simplesmente começar a buscar por autoconhecimento, entender as nossas próprias emoções, os nossos pontos fracos, os nossos pontos fortes, conversar de forma tranquila sobre os dois. Então, admitir o que eu faço bem feito não é arrogância, muito pelo contrário, é humildade, porque se eu sei que eu faço bem feito, eu tenho que usar para o outro, para exercer o meu propósito. Então, por exemplo, eu sei que eu falo bem, eu sei que a minha didática é boa, eu sei que eu inspiro as pessoas, e não tem nada demais dizer isso, eu não me acho melhor do que ninguém por isso. Sabendo disso, é o único jeito que eu tenho de colocar isso a serviço dos outros. Por isso que eu estou aqui todas as segundas-feiras para a gente conversar. Mas também eu tenho um monte de outras coisas ruins que eu tenho que prestar atenção todos os dias, todo momento da minha vida. E quanto mais consciência eu tiver, melhor um pouquinho eu vou ficando a cada dia para ensinar a minha filha Elisa, que é o meu propósito de vida, para ser melhor para as pessoas que convivem comigo, enfim. Foi um prazer muito grande estar com vocês. Beijo no coração. Bom início de agosto para todo mundo desse ano desafiador e abençoado ao mesmo tempo. Que vocês se cuidem e a gente vai se falando. Beijo, meu povo. Fiquem com Deus. Até semana que vem.